Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas e vamos lá com a nossa videoaula. Hoje a gente vai falar sobre os cis aninhados. Bem, hoje a videoaula vai ser só sobre eles e vamos aqui pro Visual G para mostrar para vocês, né? Bem, que está no tela do Visual G, é tão conhecida a tela, só que para mostrar sobre os cis aninhados, eu resolvi começar com um exercício. Nada melhor que um exercício para vocês verem como é que funciona o si. Quero mostrar os cis aninhados. Bem, aninhado, da ideia que vem aninhado, vem de ninho, certo? E ninho a gente sabe que é uma coisinha junto da outra, um ninho de pássaros. Para formar um ninho precisa de juntar todos aqueles gravetinhos, um junta com o outro. Então, ninho e aninhado dá essa ideia de junto, tudo junto. E cis aninhados é isso. Um emaranhado de cis. Um si dentro de um outro, juntadinho com o outro, certo? Vamos aqui. Peça para o usuário digitar um número entre 1 e 5. O programa deverá imprimir por extenso o número digitado. Observação: utilizar um alinhamento de cis. Então, vamos lá. Primeiramente, precisaremos declarar uma variável. Eu vou digitar aqui a variável teste. E vou dar para ela um valor inteiro, certo? Variável teste, porque é uma videoaula, estou testando isso aqui. E inteiro porque é um número entre 1 e 5, não vamos utilizar casas decimais, então vai ser inteiro mesmo, certo? Peça para o usuário digitar um número entre 1 e 5, então a gente vai, nosso escrival, digite um número entre 1 e 5, certo? E a gente vai e fecha aqui. Deixa eu tirar essas aspas aqui, que talvez vá dar erro sem elas. Pronto. E agora, leia teste. Então, o que vai acontecer? A gente vai executar, vai aparecer na tela a mensagem digita o número entre 1 e 5. A gente vai digitar, por exemplo, 3. E não vai acontecer nada porque eu não escrevi mais nada. Vamos ver o resto. Deverá imprimir por extenso o número digitado. Como é por extenso? Por exemplo, o número 1, ele por extenso é assim, 1. E por aí vai. Então, vamos lá. Utilizaremos o se, certo? Se teste, se o que tiver dentro de teste for igual a 5, então, escreval aí, o número digitado foi 5. Aí aqui agora começa a sequência desses aninhados, tá vendo, pessoal? Bem, se teste foi igual a 5, então escreval o número digitado foi 5. Mas se ele não for igual a 5, então se não, aí, se teste for igual a 4, então escreval o número digitado foi 4. E se ele não for 4, então, se não, aí, se teste for igual a 3, então, escreval o número digitado foi 3. Opa, 3. E se não for 3, nem 4, nem 5, então, se não, e aí, opa, faltou eu declarar aqui, se teste for igual a 2, então, aqui tá errado, o número digitado foi 2. E se não for 2 também, aí, se não, aí, se teste for igual a 1, então, escrever o número digitado foi 1. Mas e se for um número acima disso? Se for um número assim, que não se for um número que não esteja entre 1
nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. O que o programa vai fazer? Então, se não, ou seja, se não for nenhuma dessas alternativas aqui, escreva ó, aí, número não permitido. Aqui, certo? E o fim se. E a gente utilizou quantos sis, pessoal? Quantos sis a gente utilizou? 1 si, 2 si, 3 si, 4 si, 5 sis. Então aqui embaixo vamos precisar de 5 fim sis. Já temos um fim si número 2, fim si número 3, fim si número 4 e fim si número 5. Agora para ficar bonitinho a gente aperta Ctrl G. E aqui está o código orientado, bonitinho. Vamos testar ele. Aqui. Digite o número entre 1 e 5. Vamos digitar um 3. O número digitado foi 3. Podemos testar isso várias vezes. Ó. 1. O número digitado foi 1. E para não ficar muito extenso, vamos colocar um 6, por exemplo. Aí, número não permitido. Aí, o que foi que eu fiz? Agora eu vou explicar para vocês. Sis alinhados, um si dentro do outro. O que vai acontecer? Ele vai considerar as opções, certo? O programa está dizendo lá que é para escrever. O usuário vai digitar um número entre 1 e 5. O número que ele digitar vai aparecer na tela ele por extenso. Então, se teste, ou seja, se o que tiver aqui dentro de teste for igual a um 5, então ele vai escrever o número digitado foi 5. Se não, se o que o usuário digitou não for 5, o que ele vai fazer? Vai considerar uma outra alternativa. E como é que ele vai considerar uma outra alternativa? Assim, se teste, o que tiver aqui dentro do teste foi igual a 4, então escreva o número digitado foi 4. Mas e se o que tiver dentro não for nem um 5 e nem um 4? O que vai acontecer? O programa vai considerar uma outra alternativa. E como é que ele vai fazer isso? Utilizando se não, aí, se, e repete o processo. Com o 3, com o 2 e com o 1. Mas e se o que o usuário escreveu não for nenhum desses números? Não for nenhum 2, não for nenhum 1, nenhum 2, nenhum 3, nenhum 4, nenhum 5. O que o programa vai escrever? Número não permitido. Isso aqui. E para cada se que a gente utilizar, vai um fim se para cá. E só pode existir essa estrutura chamada senão aqui. Só pode existir o senão se tiver algum se. Então, você não pode simplesmente escrever no seu código e de repente colocar senão. Assim, senão. Não, pessoal, não pode. Para cada um senão, essa variável chamada essa estruturazinha chamada senão precisa de ter um se. Precisa de ter algum se. Caso contrário, não vai ser permitida. Então, tá aqui, fim se, fim se, fim se. E aqui está o nosso código. E esse é o fundamento dos sis alinhados. Bem, pessoal, mais à frente teremos exercícios mais explicando sobre isso. Vamos resolver mais um. Então, pessoal, temos aqui um outro exercício. Vamos resolver ele o mais rápido possível para não ficar muito extensa a aula. Peça para o usuário digitar 2 números. O programa deve imprimir se os números são iguais, se o primeiro número é maior que o segundo, se o segundo é maior que o primeiro. Aqui tem uns exemplos. E no final pede para escrever 3 algoritmos diferentes para a solução do problema. A gente não tem tempo para fazer 3 algoritmos diferentes, então vamos fazer apenas com um. E aliás, nosso objetivo é apenas fazer com que vocês peguem o se e o conceito dos sis alinhados. E aproveitar o que foi passado na aula passada lá, que foi sobre os estruturas comparativas, maior, menor que. Então, peça para o usuário digitar 2 números, 2 variáveis. Num N1, número 1, N2, número 2. Vamos pôr um valor de inteiro. Certo? Aí, escreva ó, digite 2 números. Bem, lembram que teve uma aula que a gente falou só sobre o uso da vírgula? Então, podemos unir N1 e N2 aqui dentro. Então, na hora que aparecesse leia, o programa vai... Na hora que aparece o leia, o programa vai ler N1 e N2 tudo ao mesmo tempo, certo? Então, mais uma vez o uso da vírgula. A vírgula serve para juntar variáveis, economizar linhas e fazer nosso tempo melhor, certo? Então, o programa deve imprimir se os números são iguais, certo? Então, a gente usa o se. Se N1 igual a
N2. Então escreva os dois números são iguais. Ou se o primeiro número é maior que o segundo, ou se o segundo é maior que o primeiro. Então, beleza. Então, mas se os dois números não são iguais, o que o programa vai fazer? Então, vamos considerar uma outra alternativa. Se o primeiro número é maior que o segundo, então N1 maior que N2. Então, o que o programa vai fazer? Vai escrever a gente pode colocar isso aqui, ó. N1 é maior que N2. Então, o que o programa vai fazer aqui agora, pessoal? Ele vai fazer com que apareça na tela o que foi digitado em N1 e o que foi digitado na tela vai aparecer também em N2, certo? Mas e se o primeiro número não for maior que o segundo, certo? O que o programa vai fazer? Vamos considerar uma outra alternativa. Como? Assim. Se não, a outra alternativa. Se então, ou se o segundo é maior que o primeiro. O segundo é maior que o primeiro. Então, se N2 maior que N1, então escreva N2 é maior que N1. E pronto. A gente tá fazendo uma coisa mais simples, pessoal, mas vocês poderiam melhorar o algoritmo em casa, tá? Usamos 3 Cs, um C aqui, um C aqui e um C aqui. Então, 3 FinCs. FinC e FinC. Ctrl G. Aqui está. Vamos lá, executar. Digite dois números. Vou digitar um 8 e um 8. Os dois números são iguais, certo? Vamos tentar agora com um 1 e um 3. 3 é maior que 1. Por quê? O que foi que a gente errou? Simples. Aqui, ó, no enunciado. Tá vendo? Só um errozinho bobo. Só trocar. A gente colocou o símbolo de maior, mas o símbolo de menor. Se o primeiro é maior que o segundo. Se o primeiro é maior que o segundo. Ou se o segundo é maior que o primeiro. Tá aqui, pessoal. Eu já tentei corrigir, tá tudo certinho aqui. Se o primeiro número for maior que o segundo, escreva isso aqui. Se o segundo número for maior que o primeiro, então vai escrever isso aqui. Então vamos lá. Vamos testar agora com o segundo número, o primeiro número. Não, o segundo número sendo maior que o primeiro. 3 e 1. Aí, 3 é maior que 1. Tá aqui nossa videoaula pronta, pessoal. Cis alinhados. Aí esse modelozinho aqui, um embaixo do outro. Apertando sempre Ctrl G para ficar bem organizadinho. E é isso então, pessoal. Até a próxima videoaula. E nos vemos lá.